porque nós vivemos numa geração que nós temos muita informação, muita informação. Qualquer tipo de coisa que você queira saber, você aciona o seu celular, você tem acesso hoje. E antigamente era muito difícil, porque até para você fazer um sermão, demorava meses, demorava semana, porque você tinha que buscar a inspiração, era algo seu só. E hoje você pode, graças a Deus, através da tecnologia, você pode buscar um pouquinho, absorver um pouco do pastor Jacques, do outro pastor, e você consegue criar um sermão muito mais rápido hoje, e um sermão bom, poderoso também. Mas o que vem me perturbando minha mente assim, é que as palavras têm sido assim, muito boas. E as pessoas chegam em casa e falam assim: a palavra foi poderosa hoje. Aí você pergunta: quantos andaram? Nenhum. Quantos foram curados de verdade? Nem vimos. Quantos mudaram de vida mesmo, né? Suas vidas foram transformadas? Não deu para saber, mas a palavra foi poderosa, né? A palavra, quando ela é poderosa, a primeira coisa que ela traz é a transformação. Isso é inevitável. Quando você recebe poder na sua vida, você é transformado, seja um poder positivo ou negativo, não é? Você é transformado. Eu tenho um irmão que ele recebeu no corpo dele uma célula maligna do câncer, e do nada, o meu irmão foi fazer um exame e ele estava com câncer. Quer dizer, ele recebeu esse poder, mas era negativo, mas o corpo do meu irmão, de quando eu vi ele, faz 15 dias para cá, nossa, meu irmão já está bem fraco, bem frágil mesmo. E essa é a minha preocupação nessa noite, porque nós estamos vivendo lá janeiro profético. E toda vez que você olhar na Bíblia e olhar um profeta falando, quando era profeta de Deus de verdade, a palavra dele se cumpria. E eu fico muito temeroso de assumir alguns púlpitos hoje em dia, porque eu fico pensando: o que eu vou deixar para trás? Uma palavra bonita que todo mundo gostou, foi legal, as pessoas sorriram. Ou eu vou deixar um legado, né, de Jesus para trás? Falar: o pastor Jacques, por favor, me chama o bispo Nivaldo aqui de novo, porque aquele dia que ele teve aqui, que ele passou por aqui, coisas assim grandes aconteceram no nosso meio. Aconteceu na minha vida, no meio da minha família. E eu quero desde já, eu espero de verdade, eu não sei se eu vou ser esse profeta para a tua vida, mas eu espero de verdade que eu seja um profeta do Pai nessa noite para a tua vida. Amém. Esse é o desejo de verdade do meu coração. E desde já eu quero declarar, sabe, que você vai receber uma palavra transformadora nessa noite. Glória a Deus. Eu quero declarar que a tua vida será totalmente mudada e transformada para a honra e glória do Pai. Aleluia. E para trazer liberdade ao teu espírito, porque a palavra ela tem que ser recebida no espírito. Não é na mente, porque quando nós recebemos na mente, o que acontece? Nós começamos a avaliar se é bom, se não é, né? A mente ela faz isso com a gente. Então você vai recebendo coisas na mente e fala: mas isso eu não acredito, isso eu acredito, isso é bom, isso não é bom. Agora, quando a gente recebe no Espírito, né, e sabemos que aquela palavra vem do Espírito do Pai para o nosso Espírito, você se abre por completo, e é isso que te traz uma grande transformação. Amém? Aleluia. Eu quero que você levante tua Bíblia comigo, teu celular, teu iPhone. Faz assim comigo, tua mão. Se você não trouxe nada, não tem problema também não. Diga assim: eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz. aquilo que a Bíblia diz. Que eu sou. Repete comigo, diga assim: eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu posso ir. Eu posso ir. Aonde a Bíblia diz. Aonde a Bíblia que diz eu posso ir. que eu posso ir. Diga assim: eu posso fazer. Eu posso fazer. Aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então receba isso no teu Aleluia. coração. Aleluia. E receba isso no teu espírito. Glória você a é Deus. aquilo que a Bíblia diz que você é. Aleluia. E a Bíblia diz que você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Então você é. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você já é curado. Então você já é curado. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você já é próspero. Então você já é próspero. Receba essas palavras. A palavra diz assim, algo que eu quero trazer para você, diz assim: o Pai nos deu poder para vencer épocas. Aleluia. Nós estamos vivendo uma época muito difícil.
épocas difíceis demais, e aonde nós precisamos buscar algo para vencer essas épocas. A nossa época mesmo, aqui no Brasil, uma época de crise, crise financeira, crise pessoal, crise política. O nosso país nunca viveu uma crise como nós estamos vivendo em todos os tempos. Pelo menos eu tenho 56 anos, eu nunca vi uma crise como essa. Eu nunca vi tanta corrupção, eu nunca vi tanto roubo como acontece no nosso país. E isso acaba nos assustando. Nós mesmo como igreja, nós sabemos que nós temos que trabalhar, buscar o pão nosso de cada dia, e isso nos assusta. As pessoas falam assim: olha, acabou, a inflação está controlada. Mas quando nós vamos ao supermercado, nós vemos outra situação. Você vai numa semana, na outra semana você vai, aquele mesmo pão que você comprava, aquele mesmo leite que você comprava já mudou de preço. Diz assim: olha, a situação do desemprego começou a melhorar. Mas nós não estamos vendo isso na periferia. Nós estamos vendo o quê? Cada vez mais nossos irmãos desempregados, necessitados. Então nós precisamos vencer épocas. E essa é uma época difícil, é verdade. Mas nós temos que entender que nós somos a igreja de Cristo. Aleluia. E a igreja de Cristo, ela foi gerenciada através do Espírito Santo de Deus, através de promessas. E eu vim aqui nessa noite trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aleluia. E para te libertar, eu quero dizer uma coisa, porque o que mais pesa hoje, para que nós possamos tocar nas promessas do Pai, é justamente as acusações. O diabo vem sobre a nossa vida e fala: olha, você não pode tocar nessa promessa porque você está fazendo isso. Você não pode tomar posse dessa promessa porque você é assim. Eu quero dizer algo para você, amado. Independente daquilo que você é, independente daquilo que você faça, o Pai lhe ama. Foi o que estava escrito ali em João 3,16. O Pai lhe amou de tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer por você. E eu quero dizer uma coisa: o Filho morreu e Ele completou a obra redentora. Hoje você é salvo, salva através do sangue de Cristo. Aleluia. Hoje você é liberto por esse sangue. Não é pelas tuas obras, não é por aquilo que você faz, não é pelo teu esforço. Você foi salvo através do sangue de Jesus Cristo. E esse sangue lhe deu livre acesso e lhe dá livre acesso para que você entre no Santo dos Santos e possa tocar tudo aquilo que você precisa para vencer as épocas que tanto lhe afligem nesse tempo. Glória a Deus. Época, eu estive procurando, é qualquer período de tempo ou da vida corrente. Então o tempo, nós entendemos que os tempos estão difíceis. A nossa vida corrente, quer dizer, essa vida que nós estamos vivendo, tem momento que parece que nos pesa. Tem momento que parece que nós temos, não é só a nossa cruz, parece que nós estamos carregando a cruz de Jesus, a cruz do outro, de tanto peso, por nós não entendermos que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não existe mais peso sobre você, porque o próprio Jesus disse: vinde e tomai o meu jugo, que é o quê? Amém. É leve. Quando nós acreditamos nisso, as coisas começam a melhorar. Não existe mais peso sobre você. Isso tem que ser pela fé. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, essas não passarão. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu. Quem tem promessa do Pai aqui? Aleluia. Então eu vou dizer para você, para que te anime nesse culto, nessa noite: olha, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Pai não passa. Aleluia. Não sei que se tem alguém aqui do meu tempo. Quem se lembra do amendoim? Se lembra? A gente comia aquele veneno todo, mas a televisão colocava aquilo pra gente como algo espetacular. E a gente via nossos amiguinhos mais ricos tudo comprando amendoim. Nós que era pobre, então, pelo amor de Deus,
Porque quem comprava eram os amiguinhos mais ricos. E a gente ia na casa dos amiguinhos mais ricos e tinha amendoim. E no nosso tinha a margarina delícia, que era o que dava para comprar. E a gente era louco para comprar amendoim. E todo mundo comprava amendoim, porque estava na televisão. E eu me lembro que a minha tia fez um sacrifício danado para comprar amendoim, porque tinha criança em casa. Quem é desse tempo? O amendoim, essa época do amendoim passou? Passou ou não passou? Hoje você quer comprar amendoim? Passou. Hoje você ouve do amendoim lá na televisão, no rádio. Quando você abre a revista no avião, está lá amendoim, é isso? Não. Passou. Quem lembra do PlayStation? Eu não sou dessa época. Eu sou de uma época mais antiga ainda. Eu sou da época da bolinha de gude ainda. Mas todo mundo queria um PlayStation. Todo mundo queria comprar um daquele e colocar na sua televisão. Era um sonho de consumo. Eu vou lhe dizer uma coisa, quem tem esse Play hoje está dando de graça. Alguém quer de graça aí? 1, 2, 3. Porque a época passou. Consegue entender o que eu estou dizendo? A época desse tipo de brinquedo também passou. As pessoas não querem mais, porque o meu filho mesmo, o meu mais velho, eu nem sei os nomes dos brinquedos que ele tem. O Michel, que é irmão dele, é alta tecnologia. Meu filho tem um negócio lá que é um óculos que ele coloca. A esposa dele ainda toca fogo nos vícios dele. Aí compra 2 televisões grandonas para ele. Ele fica lá com o óculos. Ele fica... Então é isso que ele quer, né? Daí para frente. Que essa é a época. Eu me lembro do álbum do Thriller, do Michael Jackson. Foi o álbum mais vendido do mundo. E o tempo, a época passou. E o próprio Michael passou também, morreu. Volkswagen, quem se lembra do Volkswagen? Eu tive um, meu. Quem quer comprar um Volkswagen hoje, querido? Só colecionador, né? Pessoas que gostam, mas para escolher um carro não seria um Volkswagen mais hoje, né? Porque a época dele também passou. E o que eu quero que você entenda com isso? Todas as épocas passaram. Só existe uma coisa que não passou. Alguém conhece a Bíblia Sagrada? Desde que ela foi lançada, ela continua sendo o livro mais vendido do mundo. Glória a Deus. Ela continua sendo best-seller. Não tem livro que venda mais do que a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque existem segredos, existem chaves na Bíblia Sagrada que as pessoas encontraram para prosperar e vencer épocas. Tem homens e mulheres que venceram épocas acreditando naquilo que está escrito aqui dentro. Teve homens e mulheres que estavam morrendo e acreditaram no que estava escrito aqui dentro e estão vivos até hoje. Teve homens e mulheres que estavam na falência e através daquilo que estava escrito aqui hoje são homens ricos e prósperos. Teve mulheres que estavam deprimidas e através da palavra que estava escrita aqui dentro, está escrita, hoje são mulheres felizes e fortes. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é viva. A palavra, ela simplesmente ela não é a palavra, mas é o próprio Deus falando com o homem. Quando você lê a Bíblia, é o próprio Deus manifestado através da palavra. Porque a palavra diz assim, o verbo se fez carne. Quer dizer, aquilo que era palavra se fez carne. Aleluia. E a palavra diz o quê? Que céus e terra podem passar, mas as minhas palavras essas não passarão. Glória então a você Deus. pode ter a segurança em Cristo nessa noite. Que aquilo que Ele prometeu para você, custe o que custar, o inferno pode se levantar, vai acontecer. Querido. Glória a Deus. Vamos até melhorar isso, diga assim, já aconteceu. Já aconteceu. E aonde aconteceu? Lá na cruz do Calvário. Porque diz que lá foi tudo consumado. Glória a Deus. Sabe o que é tudo? Tudo quer dizer tudo. Tudo foi consumado. A tua vida espiritual ali foi consumada. A tua vida financeira ali foi consumada. A tua vida sentimental ali foi consumada. Está tudo consumado. Agora nós vivemos o que? De crer. Aí a Bíblia diz assim, agora é importante que todos aqueles que se aproximem do Pai creiam que Ele existe e que Ele é o presenteador para cada um de nós. Glória a Deus. Por favor, diga assim, Jesus,
Jesus. Eu creio que tu morreu na cruz do Calvário. E eu creio que tu está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim. Intercedendo por mim. Então creia nisso. Aleluia. Existe alguém que intercede por você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. A palavra venceu épocas e continua vencendo épocas. Nós não devemos temer nada, querido. Os tempos podem ser ruins, mas a palavra que nos garante dizendo assim: mas aqueles que confiam em mim nunca serão envergonhados. Glória a Você crê Deus. na palavra? Então o que a palavra manda dizer para você nessa noite é assim: se você crê em mim, você não será envergonhado. Fica tranquilo. Glória a Deus. Se alegra aí, pula e começa a dar glória. Glória ao meu nome, porque você não vai ser envergonhado. É a palavra que está dizendo. O amendoim passou, meu. O Fusca passou. O álbum do Michael Jackson passou. Mas as minhas palavras estão permanecendo para sempre. E eu prometi que estaria com você até a consumação dos tempos. Então, Glória a Deus. seja em qualquer época, o Pai tem prometido estar com você. Aleluia. Glória. Abra lá em Hebreus 13:8. Aleluia. Jesus Cristo foi ontem, é hoje e Ele será o mesmo para sempre. Eu acho que você não ouviu. Você que chegou aqui em crise, você que está com medo de perder trabalho, você que está com medo da sua família ser destruída, da sua empresa fechar, eu acho que você não entendeu. Através da palavra nós vencemos épocas. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ir aonde a Bíblia diz que eu posso ir. E a palavra diz que Jesus Cristo, Ele foi ontem, hoje e será para Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus, o nosso irmão mais velho, ele não depende de épocas, ele não está preso a épocas. Muito pelo contrário, quando existe crise, é o melhor momento que ele quer usar os seus filhos para ser o quê? Para servir de luzeiros na terra. Sabe a melhor maneira de conquistar pessoas para Jesus? Não é através da fala, não é através de um belo programa de televisão, não é através de um belo terno, é através do testemunho. Glória a Deus. É o testemunho que gera mais pessoas. E eu vim aqui te dizer nessa noite que esse ano será um ano que Jesus vai gerar testemunhos poderosos na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer de você um grande luzeiro. Sabe o que é um luzeiro? É aquele negócio que quando você está de repente em um farol, né? Principalmente aqueles faróis da Barra, que ele serviu para indicar o navio aonde estavam os lugares mais profundos para que eles pudessem passar. E assim vai ser a tua vida, se você acreditar. Jesus vai te usar como um grande farol. As pessoas vão se direcionar através da tua vida esse ano, porque elas vão ver coisas acontecendo na tua vida que aos olhos dela vai dizer: meu, impossível. E você vai dizer: não é nada impossível para aquele que crê em Deus. Aleluia. Aleluia. O Pai vai te usar na tua vida financeira de uma maneira espetacular e extraordinária. A tua vida sentimental vai ser algo extraordinário. A tua vida espiritual vai ser algo explosivo, para que você possa conduzir muitos para dentro da casa do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Jesus foi ontem, é hoje e será para sempre. Aleluia. Então o que nós devemos temer como igreja de Cristo? Nada. Se aquele que não poupou a si mesmo para morrer por nós, se Ele continua sendo
e continuará sendo até o dia da sua vinda. Só cabe a nós confiar e glorificarmos o nome do Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se ela é atual, o seu poder também é. Se a palavra é atual, o poder dela também é. E é isso que tem me incomodado. Porque se a palavra é atual, o poder dela também tem que ser atual. E hoje nós não vemos mais aleijados andando dentro da igreja. Hoje nós não vemos mais grandes milagres de impacto acontecendo no nosso meio. Mas a palavra tem promessa, e é isso que nos alenta. E nós sabemos que esse tempo está por chegar e deve estar nas vizinhanças aí. E quem sabe seja esse ano que ele diz assim: nos últimos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa carne, esses homens, essas mulheres vão profetizar, os jovens terão visão. E eu sei que esse tempo está por chegar. E eu quero declarar esse tempo sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se a palavra é atual, o poder também é. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. Se a Bíblia continua sendo a mais vendida, a mais lida, não existe um livro que foi tão contextualizado e atualizado como a Bíblia. Se ela é atual, o poder também é. Amém. Então o que você está temendo? Basta crer. Olha que coisa interessante. Você não precisa mais subir, descer, sacrificar, fazer. A única coisa que o Pai pede, importante, é que aqueles que se aproximem de mim creiam. Aleluia. Ele diz assim: é impossível estar ao meu lado sem crer. A chave de tudo nessa noite, para a gente arrebentar a partir de hoje, querido, é crer. Glória a Deus. É que nós continuamos nos esforçando, continuamos querendo fazer, continuamos querendo correr para lá e para cá, sempre tentando fazer alguma coisa para agradar ao Pai. E nós nos esquecemos que o que agradou ao Pai foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. E você está debaixo desse sacrifício. Por isso o Pai se agrada de você nessa noite. O Pai se agrada da sua família. O Pai se agrada dos seus filhos. Aleluia. O Pai se agrada da tua vida. Por isso glorifica o Pai. Você está debaixo desse sacrifício. E esse sacrifício foi poderoso para te libertar, para te salvar e para te curar. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Tudo que o homem tentou fazer não deu certo. Pega lá o livro de Levítico, você vai ver esses homens fazendo acordo que quebra acordo, fazendo aliança, quebrando a aliança. Aí o Pai falou: chega, eles não conseguem. Até deixamos eles andar só para ver onde eles iam chegar. Andaram e se cansaram e não conseguiram nada. Aí que bom que o vosso pastor colocou lá, porque é uma palavra que eu amo demais. Aí vem João 3,16 assim: o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho Aleluia. para morrer por nós. Glória a Deus. Aleluia. E quando Ele morreu, Ele nos resgatou dos nossos pecados. Foi para isso, para nos resgatar dos nossos pecados. Você crê nisso? Então seja livre para servir ao Pai, querido. Aprenda que você não tem mais um Deus, mais um Senhor. Eu sempre digo isso, né? O Jacques é muito meu amigo, eu chamo ele de Jacques, e ele me chama de Nivaldo. Isso eu acho legal, porque essa é intimidade de amigo. Essas formalidades todas você só usa para pessoas que você não conhece. Então quando eu estou lá, o Jacques me manda um WhatsApp, eu falo: ô Jacques, top, isso aí é top, Jacques. E aí, Nivaldo, tá bem e tal? Tô da hora aqui. Agora entenda assim, se eu chegar aqui e falar assim: o bispo Jacques está aí, aí você vai entender o quê? Que eu sou uma pessoa, que eu posso ser uma pessoa desconhecida, não é? E que não conheço bem o vosso bispo, porque está chamando o bispo de bispo. Agora se eu chegar aí na portaria e falar: e aí, o Jaquinho está aí? Fala: nossa, deve ser irmão dele. Jaquinho? É muita intimidade. É no mínimo que você vai pensar: esse cara tem muita intimidade. Sim ou não?
É isso que eu não entendo hoje em dia. Eu quero aqui só para pensar. Muitas pessoas, quem foi salvo em Jesus Cristo aqui? Bom, Jesus Cristo falou então, olha, é interessante que quando Jesus começa o seu ministério aqui na terra, os discípulos também quiseram trabalhar com ele com formalidade, para você entender o grau de intimidade, porque conforme o grau de intimidade que nós temos com alguém, nós temos intimidade, e isso nos dá o quê? Nos outorga também, como que eu posso dizer? Quando você tem a intimidade com alguém, você tem liberdade para pedir, liberdade para abrir a geladeira, né? Quem tem amigos íntimos sabe o que eu estou dizendo, né? Você chega na casa da pessoa que você é íntimo, tem alguma coisa aí para comer, né? Ou você já liga e fala, estou indo para aí, quero comer carne assim, que é muita intimidade. Diga de passar, muita intimidade mesmo, né? Mas deixa para lá. Mas você está ali para você entender assim. Quando eu chego e falo assim, o meu Deus tem cuidado de mim, né? Eu estou usando de intimidade ou de formalidade? Pensa você. Quando fala, eu sirvo ao meu Senhor, você sabe se você é filho porque é filho, ou você não é filho porque quem trata o Senhor de Senhor, muitas vezes, eu só entendo assim, Senhor só tem quem é escravo, né? É para a gente entender. Jesus, os discípulos também quiseram fazer isso com ele. Logo que chegar falou, Rabone, grande mestre, falou, para, stop. Não quero isso não. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para ser mais um religioso. Eu não vim aqui para ser mais um fariseu. Eu vim aqui para gerar intimidade. Não sei se você está entendendo. Daqui a pouco você entende isso aí. Eu vim aqui para gerar intimidade. Não quero que me chame de Senhor. Não quero que me chame de Rabone. Me chame de amigo. Glória a Deus. Eu sou amigo de vocês. Me chame de GG, Zuz, o que vocês quiserem. Mas eu quero ter intimidade com vocês. Eu vou dormir com vocês. Eu vou comer do alimento de vocês. Eu vou me compadecer das dores de vocês. Eu quero ser amigo. E lá na frente, quando Jesus ressuscita, ele fala assim, olha, agora vai na frente e chama meus discípulos. Amém? Não. Falou, vai lá na frente, Maria, e avisa agora o quê? Os meus irmãos, que eu ressuscitei, que aquilo que eu falei, a minha promessa se cumpriu. Diga a eles que eu ressuscitei, e agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e o mesmo poder que eu tenho, eu vou dar a eles. A partir de hoje, eu vou dar o poder para eles de ser chamado filhos do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Consegue entender o segredo das coisas? Glória a Deus. Filho. O servo, ele não tem direito a testamento. O filho sim. Eu vim aqui nessa noite para dizer que você tem direito ao testamento. Glória a Deus. O testamento foi aberto e está à sua disposição, porque o testamento só pode ser aberto quando acontece uma morte. E a morte aconteceu. Glória então a o testamento Deus. foi aberto. Só que o pai não quer mais que você fale, oh meu Deus. Ele fala, não, me chama de pai. Eu sou o teu pai. Você não entendeu ainda, eu sou o teu pai. E como pai você pode pedir o que você quiser para mim. O seu irmão mais velho está aqui do meu lado e ele não para de me perturbar. E toda hora que você está caído, o teu irmão mais velho está aqui. Pai, levanta ele. Pai, olha, ele está desempregado, abre uma porta para ele. Pai, ele está enfermo, cura ele. Irmão, você tem um irmão mais velho que está intercedendo. Ele não para de falar com o Pai lá em cima ao teu respeito. Enquanto nós estamos aqui cultuando, o nosso irmão mais velho está falando ao teu respeito, a respeito da tua situação lá em cima. E eu profetizo que os anjos do céu estão sendo dados ordens ao teu respeito. Glória a Deus. Consegue entender? Os anjos do céu estão lá e falam, vai para lá, vai para Rio da Unção, que hoje eles vão entender o que é paternidade. Eu nem sei se eu estou falando demais, se eu não vou voltar mais aqui, não sei também, mas
Hoje o diabo está criando paternidade de homem, já percebeu? Ah, meu pai apóstolo, pai não sei o quê. E ninguém entende quem é o pai de verdade. Glória a Deus. Os caras assumem um homem como pai, mas não é capaz de assumir aquele que é o Todo-Poderoso como seu pai. Glória a Deus. Por isso que dá errado. Homem com homem só dá bagunça, querido. Homem, quando confia em homem, lá na frente dá decepção. Agora, quando nós confiamos no Pai, diz que nós jamais seremos envergonhados. Aleluia. Glória a Deus. Honre o teu pastor, sim. Eu já falei isso domingo na igreja. Honrar pastor é isso mesmo. Nós estamos aqui orando por você. Nós estamos aqui nos dedicando mais na palavra, porque nós temos essa vocação. Então, nós gostamos de ler mais a palavra, gostamos de pregar. Honre o nosso pastor. Porque na honra também está a bênção. Mas não se esqueçam que você não é mais servo, então você não tem mais senhor, pelo amor de Deus. Foi difícil para mim entender isso também. Até hoje, de vez em quando, eu dou umas ratas e falo: ô meu Senhor, Senhor, corta, meu, é Senhor ou é Pai? Não, é Pai. Aleluia. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sabe por que a palavra de Deus ultrapassa épocas? Porque ela não foi criada, ela é criadora. Glória a Deus. É por isso, tudo que é criado tem uma época, passa. Mas a palavra do Pai, ela vai criando. Você está aqui e de repente você entrou aqui pensando que a tua vida estava derrotada, caída, que era o último dia que você estava vindo à igreja buscar uma resposta. Pois eu quero dizer uma coisa: a palavra do Pai está criando uma nova vida, está criando um novo tempo, uma nova época para você. E você vai gerar vidas dentro dessa igreja. Você vai gerar vidas através do teu testemunho para esta igreja. Glória a Deus. Aleluia. A palavra é isso. Ela não foi criada, ela é criadora. Você Glória. crê que a palavra é criadora? Eu Levante a tua mão então. Diga assim: eu sou. Eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu Aquilo sou. que a Bíblia diz que eu sou. Vem alguns versículos na sua cabeça. O que você é? Você é vitorioso? Sim ou não? Amém. Amém. Então para de chorar e vai sorrir. Aleluia. Você tem Senhor ou tem Pai? Pai. Meu, quem tem, então você não está sozinho, você tem Pai. Você tem irmão? Mais velho? Tem? Tem. Jesus. Meu, então você não tem motivo de mais andar. O gabinete do vosso pastor vai ficar vazio, porque vai falar: cara, ninguém mais me procura. Não, é que eu já descobri tudo. Você só vai procurar o pastor agora para dar um terno bom para ele, uma boa viagem, essas coisas. Falar: pastor, muito. Porque o pastor está na hora de começar a ser procurado para isso. A gente só procura para resolver problema. Ai, pastor, 3 horas da manhã você está lá. Ai, vem aqui em casa, pastor, é só para resolver problema. Eu quero declarar sobre essa igreja que o Jacques, ele não vai resolver mais problema, porque já está tudo resolvido, e agora ele só vai usufruir da bênção que está sobre a sua igreja. Glória a Deus. Seu pai é rico? Então para de chorar. Seu irmão é rico e tem poder? Para de chorar. Ah, mas eu vou pedir e Deus vai me dar. Não. Foi consumado na cruz do Calvário, sim ou não? Sim. Sim. O que foi consumado na cruz do Calvário? Alguma coisa ou tudo? Tudo. Então começa a agradecer. Se está tudo consumado, irmão, você não precisa pedir mais nada. O que você tem que fazer agora? Agradecer. A tua vida sentimental foi consumada na cruz do Calvário através de Jesus Cristo? Amém. Então agradeça. A tua vida financeira foi consumada lá em Jesus Cristo? Então agradeça. E aprenda a agradecer com seus dízimos, com as suas ofertas. É assim. Domingo eu falei isso na comunidade. Por quê? Se o Pai se deu por inteiro, quando eu me dou na vida financeira, eu também estou fazendo aquilo que o Pai fez. Ele se deu por inteiro. Está certo. Mas não é por obrigação. Uau, fiquei muito feliz de ver o vosso pastor falar isso. Não é obrigação, é amor. Glória a Deus. Aleluia. Abra lá em João. Tem 10 minutos. Uau, foi embora. Falador passa mal.
João 7,38. Diz assim a palavra do Pai: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. O Pai me deu uma revelação muito poderosa esses dias. Porque eu, de tanto ler, de tanto pregar, eu sempre lia rio. Sempre rio. E eu falava, olha, quem crê em Jesus, rio de água viva fluirão de dentro de você. Rio, rio. E como eu fui preparar esse sermão, qual não foi a minha vergonha? Por isso que é bom a gente sempre estar lendo a palavra, porque nós sempre temos a aprender com ela. E eu vi que era rios, e não rio. E isso faz uma grande diferença para nós que somos filhos. Por quê? Porque um rio pode secar. Sim ou não? Eu já vi alguns rios secarem, acabou. E o Pai me trouxe eu tive numa reunião de oração, e o Pai me ampliou a visão nessa reunião de oração. Porque o que o Pai deseja de nós? Do que uma hidroelétrica é formada? De muitos rios. Não é de rio. É quando você cria uma hidroelétrica, ela gera energia, ela gera luz. Diga assim, hidroelétrica. Hidroelétrica. Gera luz. Gera luz. Aí eu fui entender porque o Pai diz assim que nós somos a luz do mundo. Tá? Tem alguém me ouvindo aqui? Alguém? Amém. Aí eu falei, caramba. Na verdade, o Pai tem me dado a força de uma hidroelétrica. A maior hidroelétrica do mundo se chama Itaipu. Ela sustenta uma boa parte do nosso país com a sua energia. E ainda nós vendemos energia para outros países, de tanta energia que essa hidroelétrica tem. Ainda não escutei um amém, acho que você não captou. Acho que você não captou quem você é ainda. Mas vai chegar lá. E por quê? Essa hidroelétrica ela recebe vários rios. Vários brasileiros. E por que os criadores da hidroelétrica tomam esse cuidado? Justamente por isso, tem que ser vários rios, porque se um secar, tem outro para alimentar. Se o outro secar, existe outro para alimentar. Quer dizer, essa hidroelétrica nunca vai ficar sem energia. Glória a Deus. Assim somos nós diante do Pai. Nós somos essa grande hidroelétrica. Se nós cremos, porque é o que a palavra diz aqui. Se você crer, rios de água viva fluirão de dentro de você. Aleluia. Vou repetir, pensar você não entendeu nada. E eu não quero que esse culto fique vazio para você. Se você crer, rios de água viva fluirão de dentro de você. Amém. Glória a Deus. E o que acontece quando esses rios começarem a funcionar, querido? Eles vão gerar o quê? Luz. Glória. Aleluia. Quando esses rios começarem a funcionar dentro de você, ele vai gerar luz. Glória a Deus. Aonde você estiver, você vai ser luz. No seu trabalho, você vai ser luz. No seu emprego, aonde quer que você esteja, você vai ser luz. Na sua faculdade, você vai ser luz. No seu casamento, você vai ser luz. No seu ministério, você vai ser luz. Porque rio de água viva flui dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E por que isso não está acontecendo, Nivaldo? Bispo, por que isso não acontece na minha vida? Eu acho que o segredo você descobriu, você não é mais servo. Existe um botão. Não adianta ter rio. Ela é toda formada, toda criada, toda blindada. Mas se alguém não ligar o botão, a hidroelétrica não funciona. Aleluia. É por isso que o Pai diz assim: é impossível me seguir sem fé. O botão se chama fé. Aleluia. E essa noite você vai acionar esse botão no nome de Jesus. Eu estava com um problema grave, eu estava vivendo de aluguel. E eu estava vendo, eu tenho um apartamentinho lá na cidade de Tiradentes. Foi a única coisa que me sobrou de muitas coisas que eu tinha. E eu já estava falando para o meu filho, para o Michel, que falei: filho, prepara, porque nós vamos ter que voltar para a cidade de Tiradentes. É a única coisa que nós temos. E é o único refúgio. Então nós vamos ter que voltar para a cidade.
E eu tinha um amigo, que eu estava tentando falar com esse amigo já, tentando falar com ele. E ele não me atendia. Eu falava, meu, preciso falar com você hoje sobre os documentos. Hoje não dá. E era muito amigo, eu não entendia porque ele falava hoje não dá. Aí eu liguei outro dia e falei, meu, e hoje? Hoje também não dá. Aí eu já comecei a pensar em desfazer a amizade. É mais ou menos assim que a gente faz com o pai, né? Não me deu esse ano, estou pensando em sair da igreja. Você vai, e aí? Aí o pai fala, hoje não dá. Estou preparando, está tudo preparado, mas não é hoje não dá. Eu acho que eu vou sair da igreja, porque Deus não gosta de mim, Deus não me ama. E eu já estava quase querendo desfazer até a amizade com esse amigo. Falei, que amigo que é esse? Que quando você mais precisa, hoje não dá. Aí um dia que eu não esperava, ele ligou para mim e falou, hoje dá. Vem para cá para o meu escritório que a gente resolve isso hoje. Quando eu entrei no escritório, dei para resolver um negócio diferente. Ele olhou para mim e falou, putz. Ele foi bem assim mesmo, putz. Aí virou as costas. Aí ele olhou para mim de novo. Ai, caramba. Eu falei, que foi, meu? Não, que eu vou ter que te dar uma coisa que o pai está mandando te dar, mas... Não, isso é muito forte, deixa para lá. Eu vou atender um cliente ali, depois eu volto, fica aí. Aí voltou, ele olhou para mim e falou, putz, meu, não acredito. Aí eu falei, deve ser coisa boa. Aí falou, meu, eu tenho um negócio aí, você aceita? É que eu tenho um apartamento que está livre, em um condomínio de 7 torres. E eu já comecei a dar glória ao pai. Falei, caramba, ele vai me dar e eu vou ser o quê? O zelador. Oba! Já vou morar no apartamento de graça, vou fazer a zeladoria dos prédios. E eu já estava feliz só com isso. Tem momentos que a gente fica feliz com pouco. E o pai quer transbordar abundantemente mais na sua vida. E eu já estava feliz com esse pouco. Aí ele voltou e falou, mas você aceita? Eu falei, na hora. Eu já estava me vendo de todo uniformizado, tal, sapato Vulcabras e o zelador do prédio. Aí ele foi lá na gaveta, pegou todos os documentos do apartamento, pegou a chave, pegou o contrato de compra e venda e falou, então, meu, você aceita mesmo? Eu falei, aceita. Era isso que, meu, não sei porque eu te chamei hoje aqui. Toma, o pai mandou te dar esse apartamento aqui, toma, pronto. Aleluia, glória a Deus. Sabe quanto sacrifício eu fiz? Nenhum. Eu simplesmente confiei. Eu sempre digo, quem confia não duvida, e quem duvida não confia. Eu vim aqui nessa noite para dizer que você é essa grande hidrelétrica. Eu não sou melhor do que você. Nós somos salvos pelo mesmo sangue. O meu pai não se chama Deus Gutenberg, não sei da onde. Meu pai é o mesmo Deus de Abraão, de Jacó. O meu pai é o seu Deus também. Nós somos irmãos iguais. Ele diz que ele não faz acepções de pessoas. Então Aleluia. Não é porque eu sou pastor ou porque eu oro mais ou menos. Ele não faz essa acepção de pessoas. Filho para ele é filho, ele cuida igual. Basta crer que você é filho. Consegue entender? Glória a Deus. Então nós fomos feitos para vencer épocas. Aleluia. E o que tem? Aqueles que estão perto, quando nós somos hidroelétricas, aqueles que estão perto, eles são o quê? Eles também recebem o benefício dessa força. Esse ano de 2018, o Pai vai te dar uma força extraordinária. E aqueles que creem no que eu estou lhe dizendo, se você está saindo daqui crendo nessa palavra, você vai influenciar pessoas. Você vai ser uma pessoa que o seu pastor vai te amar mais do que já te ama. As pessoas que estão aqui dentro vão te admirar mais do que já te admiram. E se não te admiram, vão começar a te admirar. Sabe por quê? Porque você vai exercer a força dessa elétrica que está dentro de você. Porque rios de água viva fluem dentro de você. Aleluia. Aleluia. E terminando, querido, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, Moisés. Moisés, quando chega para resolver uma parada com o faraó, antes ele fala com o pai, e o pai fala com ele assim, ele fala, mas quem sou eu para ir lá? E eu vou falar no nome de quem? E ele fala, quando você chegar lá, você vai falar, eu sou, me mandou. Só fala isso, Moisés. O resto é com nós. Sabe o que Moisés queria dizer? Quando ele chega diante de faraó, ele diz assim,
Fala, meu, quem te mandou? Ele fala assim: eu sou, me mandou. Consegue entender? Amém. Aonde nós estivermos, nós somos o que? Representantes legítimos do Pai. E nós somos pequenos Jesuses na terra. Sabe por quê? Porque a promessa dele é dizer que eu e o Pai voltaremos e faremos morada onde? Dentro. Na Assembleia? Não. Na Batista? Não. Na Renovo? Não. Na Rio de Unção? Não, nós faremos morada dentro de vocês. Glória a Deus. Então, quando esse rio começar a fluir dentro de você, você acionar esse botão chamado fé, quando você andar, não vai ser mais você andando a partir de amanhã, é o Pai andando através de você. Quando você falar, não é mais você falando, é o Pai falando através de você. Quando você orar pelos enfermos, não é mais você orando pelos enfermos, é o Pai lhe dando autoridade sobre as enfermidades. Aleluia. Aleluia. Moisés falou: eu sou, me mandou. O que Moisés queria dizer? Olha, você quer conhecer quem me mandou? Então começa a ver as obras que vão sair da minha vida. Assim, se você não deixar o meu povo ir, quando você vai saber a força do meu cajado, a força da minha palavra profética, você vai saber quem é que está comigo de verdade. Então saia daqui para um 2018 de vitória, querido. Porque as pessoas vão conhecer a força do teu Pai a partir de hoje. Na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua vida sentimental. E outra coisa, aí terminamos aqui, fique em pé. Eu falo muito sobre Ferrari. Que nós cristãos, nós somos como uma Ferrari. Quem conhece uma Ferrari, nem que seja de longe aí. Mas eu não manjei uma coisa. Por isso que é bom você ir em reunião de oração, viu? O Pai te revela algumas coisas aí. Por isso que poucos são revelados, porque hoje todo mundo só quer os grandes cultos. E nessa reunião de oração, esse pastor falava assim: você sabe quantos cavalos tem uma Ferrari? Eu falei: quantos cavalos? Qual é a força? Você sabe qual é a força de uma Ferrari? Quantos cavalos? E eu respondi para mim mesmo: não, fala. Ele falou: uma Ferrari tem a força de 1000 cavalos. Eu falei: uau! É muito cavalo para um burro só. O que quer dizer? Se a gente colocasse uma Ferrari agora aqui, no meio dessa igreja, e ela fosse acionada, fosse ligada, ela tivesse abastecida e ligada, essa igreja provavelmente ia ser destruída, devido à força, à potência que essa Ferrari tem. Os vidros que tem aqui quebrariam, a telha de zinco não suportaria, o assoalho com certeza racharia, e muitos de nós aqui ficaríamos surdos, porque nós estamos preparados para receber um ronco tão alto como o de uma Ferrari. São 1000 cavalos. Levante a tua mão, por favor. Diga assim: eu sou essa hidroelétrica. Diga assim: eu sou esta Ferrari. O barulho que você vai fazer através do poder do Pai na tua vida esse ano vai quebrar cadeias, porque só a fé pode quebrar cadeias. O barulho que você vai fazer através desse ronco este ano vai te trazer benefícios financeiros que nunca você teve antes. Aleluia. Vai te abrir portas aonde você nunca imaginou. E mesmo que você não creia, eu quero profetizar para você também. Porque esse negócio também, você não crê ou você não recebe, não. A palavra profética está sobre o profeta e não sobre o povo. Então, se você crê ou não crê, você vai receber da mesma forma. Só para que você saiba que existe um Deus vivo, um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que fez os seus filhos poderosos em graça e poder, para a honra e glória do seu nome. Deus abençoe. Fique na paz. Glória a Deus. Que bênção. Quem recebeu essa palavra? Amém? Fala para o seu irmão assim: se prepare. Em 2018
Você vai ser mais forte que a Ferrari.